meio da noite, bombardeiros americanos B-2 atingiram profundamente dentro do Irã, visando locais nucleares enterrados sob camadas de concreto e rocha de montanha. Imagens de satélite mostram crateras queimadas e estruturas desabadas. Destruído ou não, um problema persiste. Cerca de 400 kg de urânio, enriquecido a 60%, estão desaparecidos. Os iranianos secretamente realocaram isso meses atrás, antecipando um ataque. Se enriquecido ainda mais para 90%, o que é um processo relativamente simples, o estoque poderia produzir núcleo físsil suficiente para 9 armas nucleares. E enquanto esse estoque permanecer desaparecido, enquanto o Irã mantiver até a menor capacidade de construir uma bomba, Netanyahu verá a guerra como inacabada. Com a remoção total nuclear fora de questão, Israel pode agora buscar a próxima melhor opção, desmantelando o aparato que o protege. No começo da guerra, os aviões israelenses atacaram muito além das instalações nucleares. Eles atingiram lugares como Khuzestan, Mahabad e Tabriz, não apenas por alvos militares, mas porque estas são as linhas de falha do Irã, regiões onde a coesão e unidade nacional são mais fracas, onde a agitação pode se espalhar mais rapidamente. Assim, enquanto o cessar-fogo se mantém no papel, Israel agora pode estar visando não apenas a destruição, mas a interrupção, fraturar a periferia, e o centro pode não se sustentar. O ex-príncipe herdeiro Reza Pahlavi tem feito uma blitz na mídia, argumentando que a República Islâmica está desmoronando e se posicionando como o líder interino de um novo Irã. Mas a narrativa parece ser fabricada. Sua visibilidade atingiu o pico durante a guerra, mas seus números de engajamento permaneceram estranhamente consistentes, mesmo durante os apagões de internet em todo o país. Por exemplo, ele recebeu quase o mesmo número de curtidas e compartilhamentos quando os iranianos estavam offline. Isso não deveria ser possível. Esses padrões sugerem que seus seguidores não estão baseados no Irã, mas sim amplificados pela atividade de bots. Apoiando isso, várias contas em língua árabe no X começaram a promovê-lo em termos quase idênticos, inundando a plataforma com conteúdo projetado para se tornar viral. Enquanto isso, a mídia mainstream, principalmente veículos de tendência direitista pertencentes a conglomerados de mídia, ecoou esse impulso. Então, claramente há um esforço organizado para criar a falsa impressão de um movimento popular no Irã. Eu uso o Ground News para conectar os pontos porque ele me permite verificar fontes locais e regionais. Eu realmente acredito que essa é a melhor maneira de entender essa região complicada. PJK, um grupo militante curdo enraizado no noroeste do Irã, emitiu uma declaração instando os curdos étnicos a pegarem em armas contra o governo. A linguagem era cuidadosa, enfatizando liberdade e autodeterminação, mas o subtexto era claro: o Irã é vulnerável e suas províncias externas sabem disso. O Partido pela Vida Livre do Kurdistão opera nas províncias de Kurdistão e Kermanshah do Irã, onde os curdos étnicos compõem a maioria. Ambas as regiões foram fortemente alvo de ataques aéreos israelenses, mas essas não eram instalações nucleares ou bases de mísseis. Eram postos de comando locais, centros de inteligência e quartéis. Ativos como esses não representam uma ameaça direta a Israel, mas são vitais para o controle de Teherã sobre suas regiões externas. Sem eles, o controle do Estado sobre as populações inquietas enfraqueceria. Mas os curdos não são a única minoria étnica no Irã. Longe disso. Os persas representam apenas 55 a 60% da população. O resto é um mosaico de árabes, baluches, lurs, turcomanos, azerbaijanos e outros. A maioria desses grupos vive ao longo da periferia do país, onde o controle do Estado sempre foi mais fraco. Para contextualizar, o terreno montanhoso e acidentado do Irã dificulta a total assimilação de suas diversas culturas e povos. Os picos geográficos criam bolsões isolados onde as comunidades se apegam às suas distintas línguas, tradições e identidades.
O agrupamento de grupos étnicos em regiões distintas alimenta persistentemente pedidos de autonomia e até secessionismo. Embora o Irã tenha concedido autonomia a esses grupos, a centralização do poder em Teherã durante o início do século XX gradualmente erodiu essas liberdades políticas. Com o tempo, essa centralização impulsionou a transformação do Irã em um Estado cada vez mais autoritário. E assim, Teherã tem lutado há muito tempo com repetidos pedidos de autonomia e independência de suas minorias étnicas. Durante a Revolução Islâmica de 1979, por exemplo, curdos, turcomanos e árabes tentaram se separar do Irã, enquanto os azerbaijanos lutavam por mais autogoverno. Embora esses movimentos tenham sido esmagados, eles revelaram o quão frágil é realmente a unidade étnica do Irã. Israel está explorando essa vulnerabilidade. Além das províncias de Kermanshah e Kurdistão, os jatos israelenses têm como alvo Khuzestan, que é predominantemente árabe étnico. Mísseis caíram perto de Awaz, Mashahar e estradas principais, atingindo pontos de concentração militar e complexos de segurança. Essas áreas têm visto protestos repetidos sobre discriminação, detenções e escassez de água. Os ataques israelenses agora podem inflamar ainda mais essas tensões. Mais ataques israelenses foram registrados nas províncias de Azerbaijão Oriental e Ocidental, que abrigam grande parte da população étnica azerbaijana do Irã. Como a maior minoria étnica do país, os azerbaijanos desempenharam um papel-chave no serviço civil do Irã, tanto historicamente quanto no presente. Quase todas as revoluções do Irã no século XX começaram nas províncias azerbaijanas antes de se espalhar para Teherã. E desde o início da guerra, Israel tem repetidamente concentrado fogo em ativos militares em ambas as províncias. Ataques aéreos próximos ao aeroporto de Tabriz indicam que os ataques têm motivações militares e políticas. 3 regiões distintas, 3 falhas distintas e um padrão claro. Só para deixar claro, este vídeo é uma análise da estratégia de Israel, não um endosso a ela. Não defendemos o separatismo ou a divisão do Irã. Isto é simplesmente uma leitura de como Israel vê o tabuleiro, e em seu manual de estratégias, as fraturas internas não são acidentes, são oportunidades. Israel investiu tanto em desmantelar as capacidades do Irã que não pode recuar agora, nem mesmo com o cessar-fogo em vigor. Enquanto seus jatos martelavam a periferia, uma campanha mais silenciosa e direcionada estava em andamento, uma voltada para a arquitetura interna do poder, a Guarda Revolucionária Islâmica. A RGC não é um corpo militar típico, é um estado paralelo. Formada após a Revolução de 1979, ela não se reporta ao governo, mas diretamente ao líder supremo. Gerencia negócios, controla narrativas de mídia, implanta inteligência e dita a política externa. Dentro do país impõe obediência, suprime a dissidência e supervisiona os programas mais sensíveis do Irã, incluindo seus mísseis balísticos e desenvolvimento nuclear. Enquanto isso, do exterior projeta poder através de forças proxy e faz isso com uma força que se aproxima de 200 mil, além de mais de 600 mil na reserva. Na prática, a IRGC combina a defesa, a inteligência e o poder político do Irã em uma única instituição e, ao fazer isso, desfoca a linha entre o poder militar e a autoridade do Estado. Em resumo, é o centro nervoso do Estado e provavelmente o que está guardando o estoque de urânio desaparecido. Portanto, se o urânio não puder ser encontrado e destruído, então desmantelar a estrutura que o protege e poderia armá-lo se torna a próxima melhor opção. É precisamente por isso que os israelenses fizeram do IRGC o alvo principal. Em apenas 2 semanas, Israel eliminou uma série de comandantes seniores do IRGC. Alguns foram atingidos em instalações conhecidas. Outros foram eliminados em ataques precisos a comboios, escritórios e casas seguras. Esses não foram ataques aleatórios, foram decapitações cirúrgicas, porque os oficiais da IRGC não são apenas a alta patente militar.
Eles são o círculo interno do governo e a elite da sociedade iraniana. Remova-os e a arquitetura do poder começa a balançar. Foi exatamente isso que aconteceu no Iraque quando os baatistas foram expurgados após a queda de Saddam. E enquanto muitos veem o resultado iraquiano como um aviso, os israelenses podem vê-lo como um projeto. O colapso não é um risco, é parte do plano. Enquanto isso, nas ruas, os iranianos se sentem presos entre duas forças desmoronando, uma externa, a outra interna. Muitos há muito tempo ressentem-se do governo por reprimir protestos e silenciar a sociedade civil. Décadas de má gestão econômica, censura e ideologia impiedosa alienaram gerações inteiras. A maioria dos iranianos agora vê a reforma como um mito. Toda tentativa foi ou sequestrada ou encerrada. Mas aqui reside o paradoxo mais profundo. Por mais que os iranianos ressentam seu governo, eles temem ainda mais a sua queda. Eles viram as consequências no Iraque, Síria, Líbia e Afeganistão. Cada um foi prometido liberdade, mas caiu em caos, guerra civil ou ocupação estrangeira. Não é surpreendente que os iranianos não confiem nos Estados Unidos ou em Israel, não por lealdade ao seu governo, mas porque sabem que essas intervenções estrangeiras muitas vezes terminam em vazios políticos, violência e instabilidade duradoura. Poder não significa nada se você não é o que está movendo as peças, e os iranianos sabem muito bem o que significa perder o controle de seu próprio destino. Como resultado, muitos agora se unem em torno da bandeira. O que poderia ter sido raiva contra o governo agora é redirecionado para um inimigo comum. A ameaça vai além da política. Tornou-se existencial. Então, ironicamente, ao bombardear o Irã, Israel pode ter inadvertidamente ajudado a fortalecer a autoridade federal de Teherã. Ao atacar o Estado, ele o legitimou. Iranianos antes divididos agora se unem em determinação nacionalista. Para os iranianos, o inimigo não está mais dentro, mas acima. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Sahel.